E aí galera, beleza? Tudo bom com vocês? Chegou a hora da gente falar aqui sobre o segundo período de Engenharia Civil. Será que fica mais fácil? Será que fica mais difícil? Antes de falar sobre isso, quero pedir para você já deixar um like no vídeo, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo com a galera aí, beleza? Bom, se você for perguntar isso para as pessoas, obviamente a maioria vai dizer que o segundo período é sim mais difícil do que o primeiro período. Mas se você assistiu o meu feedback do primeiro período, lembra que eu falei que para mim o primeiro período sempre vai ser o mais difícil, por causa daquela situação, de como eu entrei na faculdade, né? E no segundo período eu ainda apanhei por isso. Mas apesar disso, o segundo período não foi mais difícil do que o primeiro para mim, né? Não foi fácil, mas não foi tão sofrido quanto o primeiro período. Uma coisa que vocês vão perceber desde o primeiro feedback até os próximos que eu vou trazer para vocês, vocês vão perceber que as minhas melhores notas são nas matérias mais difíceis, aquelas que envolvem mais cálculos, que são mais específicas da engenharia. Nessas geralmente, nem sempre, mas geralmente eu costumo ter notas melhores do que nas matérias teóricas. E isso porque acontece um fenômeno comigo. Quem trabalha e estuda sabe do que eu estou falando, que a gente estuda sempre cansado. Você sempre está estudando cansado, a não ser no dia da sua folga, no meu caso no domingo, que eu estudo um pouco mais descansado, eu fico cansado de tanto estudar. Mas na semana a gente estuda ali morto de cansado. Então, quando eu estou estudando cálculos ou uma matéria específica da engenharia, quando eu estou estudando, eu fico com muita adrenalina e muita tensão. E isso me tira o sono. E apesar de eu ficar muito estressado, eu fico muito concentrado na matéria. Tanto que nos dias de prova, de cálculo 1, de resistência dos materiais, teoria das estruturas, nos dias dessas provas, geralmente eu não durmo quase nada. Tá? Eu não consigo dormir, eu fico estudando ali o dia todo, naquela tensão, faço a prova tenso, mas concentrado. Aí depois meu corpo vai sofrer por isso aí, mas estudar, eu consigo estudar cansado. Agora, quando se trata de matéria teórica, se eu sentar cansado para ler alguma coisa, eu não consigo. Eu tenho que ler 10 vezes uma coisa só para conseguir captar aquilo ali. E com isso, não é que eu tenha preguiça de estudar, é que me dá desânimo. E eu acabo deixando para ler, para estudar no dia da prova. E aí é onde eu não vou muito bem nas notas, nessas matérias teóricas. Não sei se alguém aí vai se identificar comigo nessa questão aí. Se identificar, comente aí. Ou para algumas pessoas é o contrário, prefere estudar as matérias teóricas e já tem mais dificuldade nas matérias de cálculo. Bom, então eu vou começar pela matéria aí, podemos dizer que seja mais tranquila do segundo período. Vou falar logo as matérias que a gente teve. Foi Ciências do Ambiente, Comunicação e Expressão, que é português, né? Física 1, Cálculo 1 e Metodologia Científica. Peraí, tá faltando uma. Não, foram só essas 5 mesmo. Então vamos começar por Ciências do Ambiente. Ciências do Ambiente é uma matéria que eu teria a obrigação de ir bem nas notas. Porque eu gostava muito de biologia. Inclusive, quando eu vim para cá, eu vim na intenção de fazer um vestibular para estudar biologia. É uma matéria que eu mais me interessei aí na época que eu estava estudando para fazer o Enem, né? Estudei algumas coisas para fazer o Enem e dentre elas eu gostei de biologia. Então eu tinha a intenção de fazer uma faculdade de biologia. Enfim, o professor de ciências do ambiente, cara bacana, gente boa e tal. Mais tarde a gente pegou aula com ele de novo no quinto período. No quinto período ele estava um pouquinho mais light, um pouquinho melhor, com a didática melhor. Mas no segundo período ele costumava cobrar muito detalhe na prova, e isso atrapalha a gente demais e era muito rígido, pegava muito no pé da gente. E acabou que na primeira prova, valendo 25, eu tirei apenas 15. Só que eu tenho uma coisa comigo também. Quando eu vou mal em uma prova de alguma matéria, pode ter certeza que na próxima eu vou muito bem, porque eu me dedico mais naquela que eu fui mal na prova anterior. Tipo assim, eu não aceito tirar nota ruim 2 vezes seguidas na mesma matéria. Então, na segunda prova, eu tirei 24 em 25. E na terceira prova eu fechei 20 em 20. E o meu somatório do período em Ciências do Ambiente foi 72,5, apenas 2,5 acima da média. Mas porque eu fui tão bem nas provas, aliás, nas 2 últimas provas, e passei ali praticamente em cima da média. Porque teve um seminário no final, de valendo 15 pontos, que eu não fiz. E às vezes, pessoal, vai acontecer muito isso durante a faculdade.
Às vezes a gente vai bem nas provas ou nos trabalhos e quando chega no final tem alguma coisa valendo muitos pontos, a gente abre mão de fazer, porque a gente já passou. Mas não é porque, eu já passei, não vou fazer não, vou ficar de boa. Não é por isso. Porque o período é tão exaustivo pra gente, a gente estuda muito, muito. Quando chega no final, cara, quando você tem uma chance de poder abrir mão de uma para dedicar em outra que você está precisando de ponto, a gente acaba fazendo isso. Não é porque a gente quer abrir mão desses pontos. Então foi o caso. Ciência do ambiente, o último trabalho de 15 pontos eu já havia passado e estava estudando para outras matérias. Então a gente optou por não fazer, passou aí com a nota raspando na média, mas deu para passar. E uma outra matéria muito tranquila também foi comunicação e expressão. É português, a gente estuda ali uma gramática, até um pouco mais aprofundada, interpretação, e eu nunca tive dificuldade de português, nem na época que eu era um mau aluno na escola. E a gente teve uma professora também excelente, explicava muito bem, super paciente, e ela era daquele tipo de professora que entende as nossas dificuldades na faculdade. Por exemplo, se o horário dela fosse no primeiro período e no segundo a gente tivesse uma prova de física 1, de cálculo 1, ela acabava que passava alguma coisa ali rapidinho e deixava metade do horário para a gente estudar para a prova seguinte. Tem alguns professores aí durante o curso também que fazem isso, quando a matéria é mais light e entende que a nossa dificuldade em outras matérias acaba contribuindo aí nessa questão de tempo e tal. E em português, a primeira prova eu tirei 19 em 20 pontos. Na segunda, eu tirei 22 pontos de 25 e na terceira, 21 pontos de 25. Não passei com lá essas notonas também não, mas passei com 79 pontos no período. Próxima matéria, metodologia científica. É aquela matéria essencial para qualquer faculdade, para qualquer curso que você faz. É uma matéria aí que vai te dar conhecimento, te dar uma base para você elaborar seus trabalhos, artigos e principalmente o TCC. Só que também é uma matéria que os alunos não dão muita confiança ali, não dão muita ligança, né? A gente vai preocupando com os cálculos e, metodologia, não vou precisar dessa porra não. Aí a gente acaba fazendo ali pouco caso da matéria e lá na frente a gente se arrepende. A gente vai fazer artigo, vai fazer TCC e não aprendeu o que tinha que ter aprendido lá em metodologia científica. Então eu, por exemplo, depois para fazer artigo, agora eu sofro igual o torcedor do Vasco por não saber muito bem a metodologia científica. E falando da professora, assim, era uma professora muito inteligente, muito, você percebia que ela dominava muito bem o assunto, mas dá vazia até em sorrisal. Chatinha mesmo. Espero que ela não esteja assistindo esse negócio. E não dá pra falar aí das notas das provas, até porque não, e foram provinhas de 5, 10, 15 pontos. Eu sei que no final eu passei com 78. Não foram 5 matérias não, pessoal, foram 6. Para vocês verem como a pessoa vem preparada para gravar um vídeo, né? Nós tivemos também geometria descritiva. Geometria descritiva. Na verdade, a grade estava um pouco bagunçada na faculdade, porque geometria descritiva a gente tem que ver antes do desenho técnico. A gente viu o desenho técnico no primeiro período e geometria descritiva no segundo. Geometria descritiva exige da gente uma visão um pouco tridimensional, sabe? Você tem que ver uns pontos no espaço, vistas, coordenadas. E eu sempre tive facilidade com isso. Então, nessa matéria eu tive facilidade, apesar da professora dificultar muito. Eu não sou de ficar falando mal de professor, mas é válido fazer críticas, né? Quanto à didática e tal. Essa professora de metodologia de geometria descritiva também, ela cobrava coisas muito simples nos exercícios e na prova coisas muito, muito difíceis. Às vezes ela dava um trabalho para a gente estudar para a prova e a gente fazia o trabalho ali com facilidade e tal. E na prova ela cobrava uma coisa nada a ver com o trabalho. Isso mata qualquer aluno. Professores queridos, se querem facilitar a vida dos alunos, não facilitar, mas fazer com que eles aprendam e não prejudicar nas notas, pode dar um trabalho matando, dá o mais difícil que você achar da matéria. E na prova, dá do mesmo nível do trabalho para menos. Lembram de Gaal, geometria analítica e álgebra linear do primeiro período? O professor, que o pessoal chamava de Carrasco, por que o pessoal chamava ele de Carrasco? O cara dava um trabalho muito difícil antes da prova, que se você realmente não estudasse, você não conseguia fazer. E, sei lá, era 10 pontos. Aí o pessoal que costumava fazer em trabalho
copiava de quem fazia, né? Não estudava para fazer o trabalho e conseguia ali os 10 pontos. Mas chegava na prova, o cara dava o mesmo nível ou até um pouco mais fácil do que o trabalho. Mas se você não estudou para o trabalho, vai se lascar na prova. Por isso que muita gente tomava pau aí em Gaal. E já essa professora de geometria descritiva já era totalmente diferente. Ela dava um trabalho fácil e a prova difícil. Então ela não dava chance da gente se preparar para uma prova difícil, né? Então se você realmente não tivesse facilidade na matéria, você teria muita dificuldade com as notas. Na primeira prova eu consegui bem 24 de 25, na segunda 23 de 25 e na última eu já havia passado também, então nem estudei muito para a última prova, tirei 12 pontos de 20 e no final passei com 85 pontos na matéria de geometria descritiva. E agora Física 1. Em Física 1 eu voltei ao dilema de ter chegado na faculdade sem conteúdo do ensino médio. Porque em Física 1 a gente revisa o que foi passado no ensino médio e aprofunda mais sobre algumas coisas, porque física a gente vai usar muito durante o curso de engenharia civil. Então eu tive que voltar aquele negócio de estudar a física do zero em casa sozinho e ao mesmo tempo estudar a matéria que dava na faculdade. Mas eu tive muita dificuldade em Física 1, mas muita dificuldade mesmo. Acho que foi talvez a matéria que eu tive mais dificuldade até hoje no curso de engenharia foi Física 1. Primeiro por isso, né, por essa questão que eu já expliquei, e depois porque o professor nosso era bem doidão, sabe? Particularmente, eu gosto quando o professor foge um pouco do politicamente correto e é meio doido. Só que esse era doido demais, velho. Não entendia nada que ele falava. O cara fazia medicina, começou a fazer doutorado de matemática. Eu mesmo que deu aula de fundamento de cálculos pra gente no primeiro período. E aí, pensa um cara inteligente pra caramba. Só que eu acho que justamente por isso eu não conseguia entender o raciocínio daquele cara. A explicação dele é muito viajada, sabe? Sei lá. O cara usa umas metáforas lá mais doidas e eu não conseguia entender nada. E eu não vou nem falar das provas, mas eu sei que no fim das contas eu passei com 73 pontos, sem precisar de prova substitutiva. Passei com 3 pontos acima da média e não sei como, porque realmente eu não aprendi Física 1 no segundo período. Depois eu tive que aprender por conta própria, mas na faculdade eu não aprendi nada de Física 1. Eu passei por um milagre do Senhor Jesus Cristo. E para encerrar, por último, mas não menos importante, cálculo 1. Ali nós começamos a estudar os limites, derivadas e no finalzinho do período vimos um pouco também de integrais. Em cálculo 1 a gente teve uma professora bem light, sabe, assim, muito tranquila e explicava muito bem. E apesar da matéria ser muito difícil, ela fazia a matéria difícil, ela explicava de forma que simplificava as coisas, sabe? A gente ia no livro, ficava doidão lá, pirava o cabeção porque era muito difícil, mas na sala ela explicava assim de uma forma muito clara, que dava para entender muito bem. Na primeira prova de limites eu tirei 18 de 25, bem em cima da média aí. Na segunda prova, que já entrou derivadas, eu tirei 22,5 de 25. Na terceira prova já caiu integrais, eu consegui fechar 25 de 25. E no final aí foi a minha melhor nota do segundo período, foi aquilo que eu disse, cálculo 1 é a matéria aí para a maioria a mais difícil do segundo período, e eu consegui a melhor nota, 86 pontos. Não é nossa que notão não, né? Mas tá bom, tá bem acima da média aí. E pelas dificuldades que a gente teve, no final o balanço aí foi ótimo. Mais uma vez consegui passar sem prova substitutiva, sem prova final, graças a Deus, né? Então beleza, pessoal, espero que você tenha achado alguma coisa de útil aí pra você nesse vídeo. E se você gostou, deixe o seu like aí, se inscreva, tá? Compartilhe com a galera aí. E aguardem pelos próximos vídeos. Clica no sininho aí para receber as notificações quando aparecer vídeo no canal. E eu vou estar fazendo feedbacks aí do terceiro período, do quarto, do quinto, enfim. E falando outras coisas também sobre engenharia civil, beleza? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um abraço, fiquem com Deus. Tchau!